Geralmente, né, um coach com um filósofo geralmente dá pancadaria, né? Por que existem coaches que falam sobre riqueza e não são ricos? Pelo que eu entendi, o coach está precisando de um coach, é mais ou menos isso aí, né? Não cabe a ninguém conseguir julgar o fato dela conseguir ou não, mas também não cabe ninguém dizer para ela que ela não é capaz. Dentro do termo jurídico, as pessoas têm direitos iguais, né? Porém, elas não têm acessos iguais. Sim, alguns nasceram mais perto do sol. Pensar positivo não vai mudar porcaria nenhuma. A gente achou que vocês iam brigar, cara. Não, Vocês iam brigar. cara, não. Olá, estamos on. Esse é o Conversa Fiada, mais um podcast para você ouvir, discordar, concordar com a gente, chamar a gente de bolsominion ou comunista. Eu sou o Lucas Bel, fotógrafo, apaixonado por brigas de Facebook, e junto comigo vai estar a produtora e roteirista desse podcast, Caroline Paiva, lembrando nossos velhos tempos de rádio. Olá, meu povo, sou Caroline Paiva, jornalista ariana com fama de treteira. Então, uma vez por semana, a gente vai conversar com convidados especialistas em temas que vão variar de política, humor, tendências, tabus e outras besteiras que a galera curte na internet. Então é um prazer estar com você que nos escuta pelo Spotify, pelo Deezer ou pelo Apple Music, ou você que acompanha a gente em vídeo no YouTube, no Instagram e no Facebook. Aproveite e segue a gente nas redes sociais, participa, dá a tua sugestão de tema e constrói esse podcast junto com a gente. Pessoal, está no ar o episódio número 1. E para iniciar já chutando balde, vamos começar com um tema bem polêmico que sempre rola nas principais conversas de bar aí para esse Brasilzão afora. Meritocracia, afinal, todos conseguem alcançar seus sonhos ou alguns estão mais perto do sol? Isso significa que todo indivíduo é capaz de prosperar somente com as suas capacidades, sem precisar da ajuda da sociedade, Estado ou família. É um sistema que prevê as qualidades do indivíduo como a inteligência e a capacidade de trabalho, e não sua origem familiar ou suas relações pessoais. Para isso, então, a gente convidou o coach Lincoln Nunes, especialista em performance e treinador mental de atletas de alto rendimento, multicampeões mundiais, atletas de elite do UFC, assim também como atletas olímpicos. E também o professor, bacharel e licenciado em filosofia, pós-graduado em filosofia política e ética, Edner Silveira. Professor Edner, bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, todos conseguem alcançar seus sonhos ou alguns estão mais perto do sol? Bom dia, Carol, bom dia, Lucas, e bom dia, Lincoln. Para a gente começar a falar sobre o assunto, é bem interessante, dentro da ideia de meritocracia, a gente sempre fala sobre a questão da igualdade. Essa ideia de igualdade que a gente tem no modelo econômico, político atual, ela surge lá com um filósofo inglês, é o John Locke, né? Ele é considerado o pai do liberalismo econômico que a gente tem. E ele defende, né, a ideia do dinheiro como algo ético, como o direito à propriedade privada, né? Ele é o primeiro a defender essas ideias. E o John Locke, ele defende a ideia de um Estado, né, de um governo que não interfira na vida das pessoas, né, como existia nas monarquias anteriormente. Então ele vai defender a ideia de igualdade. Porém, o que daí ele discorda, né, é que essa igualdade ela é limitada pela questão do mérito. Então ele vai dizer assim, existe a igualdade, as pessoas têm o direito, né, de ter a propriedade privada, os bens, porém elas têm que alcançar isso por meio do mérito, né, por meio do seu esforço, do seu trabalho, né. Ele quer ter a propriedade privada, mas ele vai ter que trabalhar para alcançar isso. Porém, quando a gente fala sobre igualdade, a gente entende, né, em todas as sociedades desenvolvidas e democráticas, que as pessoas não são iguais, né? Dentro do termo jurídico, as pessoas têm direitos iguais, né? Porém, elas não têm acessos iguais. Então, surge dentro desse debate uma ideia até que é desenvolvida lá na Grécia Antiga pelo Aristóteles, que é a equidade, né? Então, existe diferença entre igualdade e equidade. Dentro da ideia de equidade, para o Aristóteles, a equidade seria uma justiça. Então, quando a gente fala sobre equidade, a gente está falando sobre uma justiça social, porque as pessoas elas não estão posicionadas dentro da sociedade de maneira... elas não estão dispostas na mesma posição. Então, criando uma analogia, né, uma figura de linguagem, a gente poderia dizer que, acho que talvez quem
tenha visto alguma coisa sobre o assunto, é como se fosse uma corrida onde as pessoas não partem, né, nessa disputa da mesma posição. Tem pessoas que elas partem nessa corrida em posições mais avançadas para chegar na linha, né, de chegada. Então, quando a gente analisa toda a questão de meritocracia, e ela não se limita só à questão de bens, né, de consumo ou a classe social, mas ela entra em questão de gênero, ela entra em questão de etnia, né, entre outras coisas que dentro da sociedade existe essa diferenciação, né? Então a meritocracia ela é uma ideia, ao meu ver, né, ela é poderia dizer assim, uma fábula. Ela até pode existir, mas ela pode existir dentro de uma ideia onde as pessoas partem de um mesmo princípio ou de um mesmo ponto para alcançar esse bem comum. Mas no momento que a gente tem diferenças sociais, né, por vários fatores, ou diferenças de gênero, diferenças de cor, existe essa desigualdade e isso limita a possibilidade das pessoas alcançarem esse bem, né, que a sociedade entende que é um bem comum, a ideia, né, o ideal que todas as pessoas devem chegar a alcançar. Uhum. Bom, agora a gente quer ouvir o lado do Lincoln também. E o que tu acha, Lincoln? Todos conseguem alcançar seus sonhos ou alguns estão mais perto do sol? Respondendo de forma curta e grossa, acredito que alguns estão mais perto do sol, tá? E acredito que o ponto de vista do professor, na minha opinião, eu concordo com cada palavra que ele falou. Eu acredito que todo mundo tem direitos iguais, né, para conquistar o que deseja na vida. Porém, nem todo mundo tem as mesmas condições. E isso limita muito o ser humano. É muito mais complicado para alguns do que para outros. Então, sim, alguns nasceram mais perto do sol. Mas o fato dele ter nascido mais perto do sol não quer dizer que ele vai alcançar o sol. Porque ainda existe um caminho até alcançar o sol, né? E se for me perguntar, Lincoln, qualquer pessoa na face da Terra pode ter sucesso, independente de onde ela nasceu, de onde ela viveu, independente das crenças, independente da sua cultura, etnia, cor de pele, família, estado, país, dinheiro. E eu vou dizer bem sincero, é difícil de ter uma resposta concreta para isso. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu pego alguém da favela numa condição de vida muito debilitada, uma condição financeira extremamente escassa, onde o pai nasceu, onde o pai era bêbado, desde o nascimento da criança, o filho viu isso a vida inteira, a mãe não tinha perante a sociedade, uma profissão digna, os amigos eram todos eles envolvidos com tráfico, roubo, droga, onde ele nasceu, a criança nasceu vendo isso todo santo dia. Se eu pegar e rotular essa pessoa de que ela não nasceu perto do sol e de que ela nunca vai alcançar o sol, aí eu pergunto para vocês aqui, né? Quem sou eu para rotular que essa pessoa não vai conseguir chegar no sol? Com base em quê? Que eu tenho a certeza absoluta que por conta da classe social dela, por conta de todas as dificuldades absurdas, por conta de tudo que ela viu na vida, quem sou eu para dizer que ela não vai poder chegar no sol? Mas, ao mesmo tempo, eu te digo, será que ela vai conseguir superar tudo que ela está vendo, ouvindo e sentindo? Porque quanto mais tu ouve, sente e vê alguma coisa, mais tu enraiza conexões neuronais no teu cérebro, mais crenças tu cria, mais tu enxerga o mundo daquela forma. Então, é óbvio que para essa criança, para essa pessoa, vai ser muito mais complicado. Eu não posso dizer que essa pessoa, ela simplesmente nasceu mais próximo do sol do que alguém que, por exemplo, tem uma família com uma condição de vida favorável, com uma família que investe desde o momento na carreira dela como atleta. Vamos falar aqui do meu mundo, que fica mais fácil. Quem está mais perto do sol?
E a gente, se for entrar numa questão um pouco mais profunda, aí essa discussão ela duraria horas aqui. O fato dela nascer numa família privilegiada, o fato dela ter condições financeiras, o fato do pai e a mãe ter uma estrutura cultural diferenciada daquela criança que nasceu na favela, isso torna ela mais perto do sol? Mas com base em quê? É mais fácil ela ter sucesso? Mas por quê? Porque ela tem mais grana? Porque ela nasceu numa condição de vida favorável? Mas o que define o sucesso não é, como dizia Viktor Frankl, né? Não, nós não somos frutos das nossas decisões, mas sim das nossas... Não somos frutos das nossas circunstâncias, mas sim frutos das nossas decisões. E se aquela pessoa que nasceu perto do sol, entre aspas, né? Analisando de forma global e de forma inteligente, nasceu mais perto do sol, que tem tudo para explodir, tem tudo para performar, tem tudo para ter sucesso. Só que ela pega aquela informação por ter nascido mais próximo do sol e se acovarda, ela se acomoda. Então ela realmente está mais próximo do sol porque ela teve uma condição mais favorável. E aquela pessoa que pega de todo aquele ódio, aquela dor, aquela raiva, tudo aquilo que ela viu, ela diz, eu não vou passar por isso. E ela simplesmente resolve fazer diferente. Então, assim, se a gente for se aprofundar um pouco nisso aí, é difícil de ter uma resposta concreta. A gente sempre vai acabar com dois lados da mesma moeda. E eu posso citar aqui dezenas e dezenas de exemplos como esse. Por trabalhar mais de 6 anos com atletas do mais alto nível que existe, dos maiores esportes que tem na face da Terra, eu vim de baixo, vim de vila, então assim, eu vivi os dois mundos, né? E hoje até ainda vivo os dois mundos de vez em quando. E por ter trabalhado com diversos atletas, com centenas de atletas, com mais de acho que está batendo 4 mil horas de atendimento, só na área de trabalho mental com atletas, eu percebi que existem muitos atletas que viveram naquela condição que eu coloquei aqui, eu expus aqui inicialmente. Tudo aquilo que eu falei do pai bêbado, a mãe com uma profissão não respeitada pela sociedade, amigos do tráfico, amigos que trabalham com, enfim, assassinos e tudo mais. Eu já vi atletas que passaram por isso e conseguiram conquistar o mundo, conseguiram transformar aquilo dali em ódio, em raiva. E aquela raiva se transformou em medalhistas olímpicos, campeões mundiais, que hoje construíram o seu legado na história. Então, eles não nasceram perto do sol, mas conseguiram alcançar o sol. E ao mesmo tempo... Só para complementar, tu não acha que às vezes o coach faz muito disso? Eu vou polemizar um pouco com o coach agora, mas tu não acha que romantiza muito esse discurso? Porque é uma minoria, se a gente for ver, pessoas que nasceram sob essas condições e atingiram o ápice nas suas profissões, independente se virou um atleta, se é um professor, Sim. se é um médico. A gente Sim. não romantiza muito isso, e isso não é grave, porque aí parece que tu acaba até criando um problema psicológico naquelas pessoas que não vão conseguir nem chegar perto disso. Faz sentido o que tu falou, mas aí eu te pergunto, Lucas, como é que tu vai rotular a minoria? Explica para mim. Como é que tu rotula a minoria? Se hoje tu vai trabalhar com alguém que tá na minoria, que tá naquela classe, que nunca vai conseguir atingir o sucesso, me explica como é que tu rotula que ela não vai conseguir. Não, mas Deixa eu fazer uma colocação. Pode ir. Claro. Eu acredito que existem casos de pessoas dentro da sociedade, como o Lincoln colocou, que atingem sucesso, ao meu ver, dentro de um ponto de vista da lógica, né? Quando a gente cria argumentação, existe um problema que a gente nunca deve transformar a exceção, né, em regra. Esse é um problema muito grave. Quando a gente vai avaliar qualquer questão, seja filosófica, social, jurídica, econômica, a gente nunca pega uma exceção e transforma como regra. Quando a gente faz isso, a gente cai numa armadilha da lógica, né, que a gente estuda em filosofia, ou qualquer pessoa que estuda para concurso, né, estuda bastante lógica, que é uma falácia, né? Não existe uma coerência nem matemática, né? Então não posso dizer assim, bom, eu já entrei várias vezes na favela, nunca aconteceu comigo. Logo, né, partindo dessa premissa, a favela não tem problemas, né? É tranquilo andar por lá. Eu falo isso porque eu já vi pessoas que falaram isso diretamente para mim.
Isso não, né, pode ser uma exceção com aquela pessoa, porque ela é conhecida ali, né, vários fatores, porém não é a regra, a gente sabe que não funciona assim. Eu vou dar um exemplo. Eu, como educador, eu observo muito, eu tenho contato, né, com várias pessoas, assim como acredito que o Lincoln também tem, e vou citar daí, tem um astrofísico muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Neil deGrasse Tyson, né? Ele é presidente do Observatório de Astronomia lá de Nova York. Ele apresenta uma série que é o Cosmos, né, que Carl Sagan apresentava antigamente, e ele cita um dado da Organização Mundial da Saúde, que isso é bem sabido por todos, que crianças que elas não têm acesso a uma boa alimentação na sua infância, né, no momento que nasce, até um determinado período da sua infância, ela não consegue desenvolver plenamente. Isso, vários médicos, não é uma coisa distante, sim, tu pode chegar a qualquer médico e perguntar, ele vai te dizer isso, porque isso é bem sabido, né? Ela tem uma diferença, né? Ela tem um déficit, na verdade, na sua capacidade intelectual. E do Neil deGrasse, ele coloca uma questão muito importante, que ele fala assim: imagina quantos talentos ou quantos Einsteins a gente está perdendo em países subdesenvolvidos, onde as pessoas não têm acesso ao mínimo de alimentação, de água potável e etc. Porque isso, de fato, não só dentro da questão social que a gente está falando aqui, que é a questão humana, né, sobre privilégios e oportunidades, mas sobre a questão intelectual também. Então, é bem complicado. E daí vou citar um caso para vocês. Eu já tive um aluno do ensino médio que ele não conseguia aprender porque ele passava frio à noite. Então, por ele passar frio à noite, ele não conseguia dormir, e ele chegava na escola e ele dormia dentro da sala. E o que aconteceu? Houve um movimento das pessoas, né, ali da unidade escolar, em conseguir cobertores e roupas para ele ter, né, conseguir dormir minimamente de uma maneira agradável para conseguir no dia seguinte aprender. Então, por isso que eu falo, a gente nunca pega a exceção e transforma em regra, porque quando a gente tem um olhar sobre o ser humano, a gente tem que olhar muito as especificidades. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, né, até sobre o jovem, o que está acontecendo na vida dele, né? O que acontece? Eu já tive casos de alunas que sofriam abuso sexual e elas não tinham condição de aprender, e existia um trauma muito grande na vida daquela pessoa, né? Ela não conseguia, ela já tinha toda a questão de pobreza, né? Porque às vezes, né, tá relacionado. Isso, a gente não vê isso acontecer em famílias onde existe mais condição social. Eu te digo que os meus melhores alunos, eu posso dizer tranquilamente, são os que têm famílias mais estruturadas e têm mais poder, né, econômico, condições econômicas melhores. Então, imagina uma pessoa que já é pobre, né, que já não tem um incentivo, tem várias coisas passando pela cabeça daquele jovem ou daquela jovem, e daí, em certo momento, ela passa a ser abusada sexualmente. Como é que eu vou querer que ela consiga passar num vestibular de uma universidade federal para medicina e que ela tenha, eu vou equiparar ela a uma pessoa que não precisa trabalhar, né, não precisa acordar cedo, não precisa se preocupar com N fatores a não ser estudar, né, para se chegar, né, como a gente está falando aqui, mais perto do sol. Então, ao meu ver, a gente não deve relativizar e nem, que nem eu falei anteriormente, né, já me parafraseando, pegar exceções e transformar em regra. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né? A gente não deve generalizar, é muito complicado. Vou dar um outro exemplo, não querendo me estender. O próprio Bill Gates, isso ele fala, eu não sei se tem entrevista em vídeo, mas tem escrita, que ele fala que, o cara fundou a Microsoft, né? Mas ele fala que ele é uma pessoa privilegiada. Ele fala isso, porque ele já falou várias vezes sobre meritocracia, ele diz que não existe. O Bill Gates, a questão é que a mãe dele, né, ela trabalhava com a questão dos computadores, ele fala, eu consegui fundar a Microsoft porque eu fui privilegiado em ter acesso a essas ferramentas, né, e a minha família. Ele fala isso abertamente. E ele fala assim, se eu não tivesse essa família
E essas oportunidades eu não teria fundado a Microsoft, ou se eu tivesse nascido em outro país. Então, pô, eu não tô desmerecendo o mérito do cara. Pô, o cara é genial. A gente sabe que tem pessoas que têm, né, um insight, assim, maior. Mas a questão da oportunidade, quando a gente fala sobre meritocracia, ela é muito importante, né? Então, pô, Bill Gates ele não se está desmerecendo todas as capacidades dele, a visão de mundo que ele tem. Isso é importante também, mas é porque houve oportunidade para ele. E daí, voltando para fechar, é o que o Neil deGrasse Tyson está falando lá. Quantas pessoas com capacidades incríveis existem no mundo, mas não se está dando oportunidade para elas? Porque elas são subnutridas ou porque elas nascem em países que, às vezes, nem incentivo a ciência tem, né, como o caso do nosso país. Então, acho que é um assunto, né, ele é bem complexo, assim, né? Ele não é um microcosmo, mas ele é um macrocosmo muito complexo. Até uma questão, Edner, nessa questão da oportunidade, privilégios, enfim, a gente acaba, de repente, eu não sei o que vocês acham, e eu jogo a pergunta aí para vocês, de repente a gente não entra num mundo muito determinista do tipo, de repente não vai acontecer, aquele ali, ele já nasceu assim, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, entendeu? Se a gente também... tem que, de repente, pensar fora dessa determinação, assim, de mudança. Só para eu complementar o que o professor falou ali, professor, concordo novamente com cada palavra que tu falou, e até vou ao encontro da professora Lúcia Helena Galvão, né? Eu não sei se tu conhece ela, A gente achou que vocês iam brigar, cara. Não, Vocês iam brigar. Cara, não, geralmente, né, um coach com um filósofo geralmente dá pancadaria, né? Mas eu sou um amante da filosofia, né? Então, eu acredito que se eu não fosse trabalhar com atletas, provavelmente eu escolheria ser filósofo, né? Porque eu adoro filosofia, né? E a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma mulher que para mim é uma enciclopédia de conhecimento, né? Quando a gente está falando de filosofia, ela vai muito ao encontro do que tu fala também, né? Que ela não sabe se ela teria hoje as oportunidades, se ela seria quem ela é, se ela tivesse nascido na favela, sendo abusada sexualmente todos os dias e tal. Ela talvez não teria a resistência mental para conseguir chegar onde a professora Lúcia Helena Galvão chegou hoje, né? E eu concordo, cara. É difícil a gente pegar e falar para aquela pessoa que passou por tudo que a gente acabou de falar aqui, né? Até os teus próprios alunos aí, né, professor? E querer dizer, cara, vai que tu consegue, aquela motivação barata, né? Vai que tu consegue, vai que eu acredito, grita, vai num evento ao vivo lá, rasga o peito, bate no peito, que tu vai conseguir. Cara, é muito complicado, porque ali tem coisas tão profundas que é difícil a pessoa conseguir superar aquilo dali. E outra, nós somos seres únicos. O que, para mim, eu consigo lidar de uma forma muito mais fácil, outra pessoa, na mesma situação que eu, provavelmente não vai conseguir lidar. Por quê? Porque, cara, ele é um ser único. O modelo de mundo dele é diferente do meu. Eu penso diferente, eu ajo diferente. Então, assim, é complicado, é um assunto bem, bem complexo. Mas, para finalizar, ao mesmo tempo que a gente tem centenas, milhares, talvez milhões de exemplos da desgraça, né? Que a gente não consegue saber se ela vai conseguir. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando exemplos de pessoas que passaram por tudo que a gente falou e conseguiram vencer. Então, assim, pode ser exceção, pode ser a regra, não dá para rotular, concordo, mas existe. E, assim, é muita gente. É muita gente que conseguiu superar coisas que, assim, desafiou até a própria ciência, do que a pessoa passou e hoje conseguiu marcar o nome na história. Então, por conta dessa minoria, talvez, o que eu gostaria de dizer aqui é que não cabe a mim, e na minha opinião, não cabe a ninguém rotular a capacidade daquela pessoa de conseguir chegar onde ela realmente acredita que pode. Agora, que vai ser difícil para ela, talvez muito mais do que para mim, provavelmente sim. E eu não posso criticar ela por não conseguir chegar lá. Eu não posso pegar e apontar o dedo na cara e dizer, vai para um treinamento ao vivo, faz uma sessão aí com um mental coach aí, faz uma sessão com um psicólogo, faz uma sessão com uma terapia, porque tu vai conseguir superar isso aí. Não cabe a ninguém conseguir julgar o fato dela conseguir ou não, mas também não cabe ninguém dizer para ela que ela não é capaz, porque daí a gente vai estar rotulando essa pessoa e eu acredito que a gente vai estar fazendo algo que talvez a gente não esteja dentro do nosso controle. Mais ou menos, não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso.
Sim, só que eu concordo contigo, Lincoln. Só que quando a gente fala até sobre políticas públicas, né, a gente nunca diz que as pessoas, até entrando na questão sobre cotas, por exemplo, né, não vou me aprofundar nisso agora, mas nunca se diz que a pessoa não tem a capacidade. A gente fala sobre oportunidade. É que nem eu citei o caso do Bill Gates. Não está se menosprezando a capacidade dele. Só porque ele... Não, ele é um cara, um ponto fora da curva. A questão é que ele ressalta as oportunidades, né, extraordinárias que ele teve, que isso foi a exceção. Então, por exemplo, quando a gente pega... Eu já tive alunos assim que passaram... Eu tive uma aluna recentemente que passou 2 vezes, né, em cursos diferentes para a Faculdade Federal, né, de Santa Catarina. Tem um outro aluno meu, não vou citar nomes, que passou 2 vezes também, né, de escola pública. Eles têm capacidades extraordinárias, mas eles tiveram oportunidades diferentes também. Então, quando a gente pega pessoas, né, a gente está lidando com pessoas, tu lida com pessoas também, né, isso é uma coisa, eu acho, muito valiosa, né, a gente ter a oportunidade de lidar com seres humanos, a gente vê o quão complexos eles são, né. Eu, em momento nenhum, nunca menosprezei a capacidade de um aluno, ou nunca disse assim, tu não é capaz. Mas a gente, e daí entrando na questão de políticas públicas, a gente olha essa pessoa, a gente sabe que ela tem capacidade. Eu acho que quando a gente fala sobre política pública, a política pública, ela vê o Estado, né, com todos os seus problemas, mas no âmbito social, ele vê as pessoas com capacidades extraordinárias, ele tenta oportunizar. E o problema para mim da meritocracia é que eu acho que ela é muito unilateral. Ela não vê essa questão de que não é só o querer da pessoa. Às vezes ela precisa de uma oportunidade, né? Concordo. Tem que haver algum tipo de incentivo por parte do Estado. Eu acredito que o que tu faz, né, é, de certa forma, não da mesma maneira, mas é um incentivo também, né? Existem vários âmbitos disso. Mas, quando a gente fala sobre meritocracia, a meritocracia, ela diz assim, basta querer que tu vai conseguir fazer. Eu acho isso muito unilateral. Acho que na prática não é assim que funciona. E estatisticamente, pragmaticamente, né, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, em nenhum momento se está dizendo que a pessoa não tem capacidade, mas a gente tem que oportunizar, a gente tem que dar oportunidades para as pessoas. Eu tenho que pegar aquele meu aluno que não consegue dormir e dar oportunidade para ele conseguir dormir e conseguir aprender. E devo, de alguma maneira, sei lá, fazer uma doação para ele. A pessoa está doente, existem políticas públicas, aí o SUS, né? Tu não tem condições de pagar uma escola, então o Estado provê isso, né? Isso é direitos humanos de segunda geração, vem lá depois da Revolução Francesa, né? Influenciou muito, inclusive, a nossa Constituição de 88 e a Constituição do próprio Estados Unidos, né? Então, pós-Revolução Industrial, a gente tem muito essa questão, junto com os direitos humanos, de ver, né, essas desigualdades, né? Então, eu acho que eu acho que não é tão preto no branco, acho que existem, o mundo ele é mais cinza, assim, né, por assim dizer. Concordo. Deixa eu continuar então aqui, aproveitar e fazer uma reflexão. Eu vou abrir, acho que um Instagram de reflexões, eu gostei disso aí. Porque o importante, pelo que eu tô vendo aqui, é o seguinte: ou você é muito rico, e aí tá tudo certo porque tu tem o que tu quiser, né? Tu vai lá e compra, tudo certo. Ou tu é muito pobre, aí tu sabe que tu não vai conseguir nada e tá tudo certo. O problema é ficar nesse meio termo aí, né? Me segue lá no Instagram para mais reflexões como essa, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Esse é o momento do podcast que a gente vai consultar os especialistas de comentários da internet e o que a galera tá falando sobre o assunto nas redes, as notícias mais recentes sobre o tema. Bom, tem um meme que rola aí nas redes, um post muito legal que de repente vocês já viram, é da @debochei. Diz assim, ó: todo mundo te manda fazer do limão uma limonada. Só que tem gente que tem um espremedor automático que trouxe de Miami e tem gente que tem uma faca meio cega e a força do braço, né? Então, como é que funciona nesse caso? E também tem outros um pouco mais ácidos. Esse bombou muito na internet nos últimos dias, que é o seguinte: o mais jovem bilionário do Brasil tem 29 anos. Ele entrou na faculdade de economia aos 16 anos, foi estagiário na Mil aos 20, treinei no banco BTG
e aos 22 voltou a 1000 e aos 24 aninhos chegou à presidência da empresa, se tornando CEO. Tudo isso sendo apenas filho do dono. E esse aí, gente, não é só um meme, né? A gente foi verificar a veracidade dessas informações. Então, de acordo com o portal da revista Exame, o mais jovem bilionário brasileiro chama-se Pedro de Godoy Bueno, que na verdade está com 30 anos hoje, né? Pedro é presidente e herdeiro do grupo DASA de Medicina Diagnóstica. Então, ele tem uma fortuna de 8,5 bilhões de reais, né? Lincoln, eu sei que as pessoas nos últimos anos têm criado uma imagem sobre os coaches, né? Coach parece que amam e tem aqueles que odeiam. As pessoas não conseguem mais criar um meio termo sobre isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse último meme que a gente colocou. É possível que um jovem com essa idade consiga chegar numa fortuna de 8,5 bilhões de reais fazendo as mesmas coisas que todo mundo com a idade dele consegue fazer? 100% de certeza, não. Não tem como, isso não existe, cara. Até porque tu me perguntou o seguinte, né? Fazendo as mesmas coisas que uma pessoa da idade dele faz. Cara, o que uma pessoa, 30 anos, né? Até os 30, o que uma pessoa normal faz, falando da sociedade brasileira, né? Pô, o cara trabalha no emprego, né? O cara é assalariado, o cara constrói família. Culturalmente, a gente é treinado, né? Para poder seguir este padrão, né? E não tem nada de errado nisso, né? Tá tudo certo, tá tudo bem. Graças a Deus, a minha mãe e meu pai seguiram este padrão lá atrás, né? Porque eu não sei o que seria de mim hoje se não tivessem seguido este padrão, tá? Então, é óbvio que não tem como, né? É impossível isso aí, né? A única forma desse cara chegar a esse patrimônio, né? Nesses bens, enfim, nesse faturamento, enfim, ou ele herdando uma fortuna bilionária de alguma família, né? Herdando isso dos seus familiares, ou ele fazendo algo completamente diferente do que a sociedade brasileira faz, né? Não existe, ou ele vai por esse caminho de dança, ou esse cara vai para um outro caminho. Lincoln, mas que outro caminho? Cara, sei lá, vamos chutar um aqui, ele vai para o caminho do marketing digital, onde as coisas hoje acontecem de forma exponencial, né? O crescimento, né, no marketing é exponencial, né? A gente vê aí pessoas que vieram do zero, que hoje faturam múltiplos milhões. Aí nós estamos falando de bilhões, pelo que eu me recordo, né? Bilhões, o buraco é bem mais embaixo, bem complicado. Então, assim, talvez múltiplos milhões não nascendo em... Não, talvez não, eu vou corrigir, tá? Com 100% de certeza, múltiplos milhões não nascendo em família privilegiada, fazendo diferente do que a sociedade faz. Vamos falar do marketing digital, pegando só um exemplo aqui, poderíamos falar de criptomoeda, poderíamos falar aí de bolsa de valores, sei lá, qualquer outro negócio que cresce de forma exponencial. Vamos falar do marketing que eu conheço um pouquinho mais, né? Sim, múltiplos milhões fazendo o que a sociedade não faz naturalmente, é possível chegar. Com 30 anos, multimilionário, fazendo coisas diferentes, sim. Bilionário, fazendo as mesmas coisas o que normalmente as pessoas fazem, e até mesmo fazendo diferente do que as pessoas fazem. Bilionário eu acho bem mais complicado, bem difícil. Uhum. Bom, aí eu faço uma pergunta para o Edner. Como que a gente pode, de repente, modificar essa realidade das pessoas que nascem, não têm essas mesmas oportunidades, enfim, passam por todas essas dificuldades, para que ele também chegue aos 30 anos, não nos bilhões, né, Lincoln, mas nos milhões, quem sabe? De que forma a gente pode alterar? Deixa eu só complementar rapidinho, Edner. Quantos anos, mais ou menos, um professor de filosofia tem que trabalhar para conseguir chegar ali perto disso na renda do que recebeu, mais ou menos, assim? Em bilhões? Em bilhões? Alguns bilhões de anos. Sensacional. Respondendo a pergunta da Carol e do... Como é que é o nome do colega ali que eu me esqueci agora? O Lucas. Desculpa, Lucas. Capaz? Fazer uma reflexão com vocês. Eu penso, de tudo que eu estudei, a gente tem um problema muito grave, isso é até citando lá o próprio Sócrates, né? Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, né? Esse conhece-te a ti mesmo é um processo de autoconhecimento que a gente fala na filosofia, né?
ou de desconstrução. É muito importante nós nos desconstruirmos para a gente poder se conhecer melhor, né? Saber, às vezes, até onde a gente pode ir, né? Não forçar algumas coisas. O problema que a gente enfrenta hoje na sociedade é que a gente acha, primeiro, que existe uma fórmula para a vida, né? Ou um padrão que todos devem seguir. Isso gera consequências bem graves, no sentido de que as pessoas buscam, né, um padrão de vida, uma fórmula de vida que elas acham que é o ideal, mas às vezes aquilo não cabe a elas, justamente por essa falta de conhecer a si mesmo ou de ter um autoconhecimento. A gente segue um ideal de que todas as pessoas têm que comprar uma casa, ter um carro, casar, ter o cachorro e um casal de filhos, né? O próprio marketing coloca isso para nós de uma forma bem genérica, assim. Então, para quem está ouvindo, será que quem está ouvindo quer ter bilhões, né? O que a pessoa realmente quer para a vida dela, né? O que ela quer alcançar? O que ela faz feliz, né? O que faz ela feliz? Uma questão da filosofia que a gente trabalha bastante é a felicidade. A felicidade que os gregos chamavam o Aristóteles chamava, né, de eudaimonia, né? O que é felicidade, né, para a sociedade que a gente tem hoje? O que me faz feliz, né? O que eu devo buscar na minha vida enquanto ser, né, para mim me sentir pleno, para mim ser um ser completo. Então, será que todas as pessoas querem alcançar bilhões? Será que todas as pessoas querem ter um sucesso enorme? A gente vive numa sociedade onde eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram um sucesso financeiro, assim, relativamente grande. São pessoas que estão com depressão, são pessoas que não se entenderam enquanto indivíduos. Então, eu acho que esse não é o norte necessariamente a ser seguido, né? De que, para mim ter sucesso, eu tenho que ter bilhões. Para mim ter sucesso, eu tenho que ter tantos seguidores. Para mim ter sucesso, eu tenho que ter tantas curtidas. Então, é mais ou menos isso que eu falo. Falta um autoconhecimento, existe uma homogeneização da sociedade. As pessoas não têm mais uma identidade, né? A gente parece que todo mundo é feito assim num processo de massa, né? De produção em massa, onde a individualidade das pessoas ela é perdida, né, nesse processo. Eu sei que vocês queriam que a gente se matasse no pau aqui, né? Seria até bem mais interessante. Mas, porra, cara, vocês pegaram um cara aí que ama filosofia, né, velho? E assim, eu não consigo discordar da opinião do professor, tá? Na minha opinião, cara, o problema da sociedade é a porra da falta do autoconhecimento, velho. As pessoas não conseguem saber nem o que ela... A pessoa não consegue ficar 5 minutos sozinha, cara. As pessoas não conseguem nem botar um fone de ouvido e ficar parada por 5 minutos, cara. A pessoa não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe com quem ela quer ficar. Ela acha que ela gosta daquele cara, daqui a pouco ela percebe que ela gosta do outro cara. Ela não consegue parar e ficar um dia sem estar com alguém perto dela, porque ela não consegue conviver com ela mesma. Porque viver com ela mesma é a pior desgraça que ela pode ver na face da Terra. Então, como é que uma pessoa ela vai saber o que ela quer, se ela quer ganhar dinheiro, se ela quer ficar rica, se ela quer comprar um carro ou um jegue? Como é que a pessoa vai conseguir definir isso se ela simplesmente não consegue nem ficar com ela mesma sozinha? Então, para mim, um dos maiores problemas hoje, né, que a gente vive em termos de muitas coisas é o fato das pessoas não se autoconhecerem. Elas não saberem nem conviver com elas mesmas, né? E aí a gente entra numa questão cultural, que aí a gente tá, Lincoln. Mas como é que tu quer que as pessoas se autoconheçam se nunca me falaram isso na escola? Se nunca me falaram sobre autoconhecimento? Se nunca me falaram sobre Platão? Se nunca me falaram sobre quem eu sou? Nunca me falaram para eu olhar para dentro? Nunca me falaram sobre valores? Que valores governam a nossa vida? É no momento de decisão que o nosso destino é traçado e aquela decisão está sendo tomada com base nos teus valores? Nunca me falaram sobre relacionamento? Como que eu tenho que tratar uma mulher? Como que eu tenho que tratar o meu amigo? Nunca me falaram sobre questões de ética, de forma mais profunda dentro da escola ou da faculdade? Como é que eu vou daí criticar aquele ser humano que simplesmente não consegue nem conviver, não consegue nem ficar 5 segundos com ele sozinho?
Então, é uma questão que a gente entra num debate bem mais profundo, que eu acho que daria 10 horas para falar sobre isso, né? Bom, muito boas reflexões, gente. Também realmente concordo que não tem como discordar dos dois lados da moeda aí, né? E agora a gente vai fazer um segundo momento aqui. Vamos jogar nossos convidados na fogueira. E a gente vai fazer algumas perguntinhas aí inspiradas nesses programas de televisão brasileira. E a resposta tem que ser assim, a mais curta possível, mais breve possível. Então vamos lá. Primeiro responde o Edner, depois responde o Lincoln a cada pergunta, beleza? Jogo rápido e não vai ter... Quando for presencial o podcast vai ter um mico, daí solta na cara, sei lá, alguma coisa assim. Parecendo aqueles programas de antigamente. Sim ou não? Dá para um pobre ficar rico só com estudo? Não. E tu, Lincoln, o que acha? Agora eu respondo, né? Não. Beleza. A filosofia deve continuar sendo obrigatória no ensino médio? Sim. 200% de certeza, sim. Por que existem coaches que falam sobre riqueza e não são ricos? Eu acredito que é por conta justamente de não haver essas fórmulas, né? Essas fórmulas prontas de que se tu seguir aquela receita, o resultado final é o X ou o Y que tu busca. Acredito que seja assim. O mundo não funciona exatamente dessa maneira. E tu, Lincoln? Replico a resposta do nosso querido professor e falo mais. Pelo fato do coach não viver, muitas vezes, congruente com os seus valores e por não se conhecer muito, provavelmente, da forma que poderia conhecer. Porque se ele vivesse congruente com os valores e a ética, a integridade fosse um valor para ele top 5, ele jamais conseguiria vender algo que ele não é. Ele jamais conseguiria vender algo que ele não pode entregar. Então, provavelmente, esse coach, integridade e honestidade não está dentro dos top 5 valores dele. Então, tá tudo bem, né? Se ele acha que para ele tá ok. Pelo que eu entendi, o coach está precisando de um coach. É mais ou menos isso aí, né? A próxima pergunta, então. Sócrates era um coach? Edner. Sócrates era um coach? Eu acredito que não. Posso argumentar por quê? Se for rápido, sim. Vai Ele não era bexiga aqui. Ele não era um coach, porque o Sócrates ele inicia um processo de reflexão sobre o ser humano, né? Que inclusive o Sócrates ele era muito crítico dos sofistas, né? Os sofistas eram, vamos supor assim, pensadores da Grécia Antiga, né? Pagos pela aristocracia, e que eles ensinavam que as pessoas deveriam aprender a ganhar um argumento, ou que as pessoas deveriam seguir um tipo de fórmula, né, para ganhar esse argumento, né, dentro do debate da polis lá da Grécia clássica antiga. Então Sócrates, ele como um pai assim da filosofia clássica, ele começa esse processo dialético, né, de buscar a verdade, né, que vai influenciar o Platão, o Sócrates, né, o Sócrates não, Aristóteles, desculpa, e todos os pensadores decorrentes desse. Então, eu acredito que os mecanismos, a lógica do Sócrates, ela é bem diferenciada do coaching em si, assim, pelo que eu observo, né, de algumas coisas que eu já observei de coach. Já fui numa palestra de um coach, né, inclusive, ano retrasado, e eu acredito que é bem, bem divergente, sim, bem diferente, os mecanismos usados. Lincoln, Sócrates era um coach? Ah, não, com certeza não. Pelo pouco que eu conheço de Sócrates, né, e por conhecer bastante do coaching, não. São estratégias diferentes, metodologia diferente, forma de abordar diferente, visão diferente. Não, 100% de certeza não. Ah, e só para complementar rapidinho, mesmo que não fique gravado, tá? Um dos motivos pelo qual o coaching tenta ensinar riqueza é porque a população brasileira, no modo geral, a maioria, ela tá muito, assim, vagabunda, né? Em termos de vagabundo de querer sucesso rápido. Então, ela acha que vendendo riqueza, ela vai ter sucesso rápido. Então, isso também é um dos motivos pelo qual os coaches tentam vender riqueza sendo pobre. Boa.
Então, gente, o berço e a sorte influenciam? O berço influencia bem mais do que a sorte. Se elas andarem de mãos dadas, né, acho que as chances são maiores ainda. Mas o berço com certeza influencia bastante. Eu não acredito muito em sorte, né? E eu vou pegar aqui uma frase que eu não sei de onde que é, mas é usada muito no mundo do pôquer, né? Pôquer é um jogo de sorte? Pois é, que estranho, né? A gente não consegue entender por que sempre na mesa final tem sempre as mesmas cabeças, né? Então, assim, a sorte é complicado, né? Da gente entrar nesse assunto. Eu acredito que a gente tem um percentual muito pequeno de sorte na vida. E sim, o berço influencia absurdamente no sucesso da pessoa. Próxima pergunta, então. O que ajudaria o Neymar? Um filósofo ou um coach? Neymar, acredito que é um filósofo. Acredito que é um coach. Conseguimos fazer eles discordar, olha só. Finalmente. Gente, usar as aulas de filosofia para dormir e pensar positivo para a prova de química. Certo ou errado? Errado, porque a ética, né, ela surge na filosofia e até para fazer a prova de química eu preciso da ética. Então, né, se eu quiser me provar mesmo ali na prova, né, não sendo redundante, eu preciso da filosofia. E o Neymar precisa da filosofia porque ele precisa ser um ser humano ético. Então, eu acredito que a ética está acima de tudo. Uma sociedade, dentro de um contrato social, daí, só voltando ali, ainda acredito que a filosofia é mais importante. Lincoln? Pode responder, fala de novo a pergunta? Ah, sim. Se usar as aulas de filosofia para dormir e pensar positivo para prova de química, certo ou errado? Errado. Acredito que pensar positivo não vai mudar porcaria nenhuma. Agora, se ele usar a filosofia para expandir a mente, encontrar respostas que vão fazer ele ter uma nota melhor, aí pode ser que sim. Se tudo é possível que algo seja impossível? Se tudo é possível, como é que é? É possível que algo seja impossível? Eu acredito que nem tudo é possível. Então, acho que cai por terra. Eu também. Acredito que nem tudo é possível. O Lincoln vai ser expulso. Eu achei que tudo era possível. O Lincoln vai ser expulso do universo de coaches do Brasil. Não, eu já sou meio odiado já. Eu sempre falo dos coaches direto, né, velho? Então, eu sou meio odiado já pelos coaches mesmo, né? Mas não tem como, cara. Tu imagina eu querendo me tornar um mestre em xadrez. Cara, esquece. Isso não é pra mim, velho. Imagina eu querendo me tornar vem um Tony Robbins, que é considerado o pai do coaching, né? O Tony Robbins lá, fazendo mentoria comigo o tempo inteiro, para eu me tornar, um campeão do UFC na fase que eu me encontro hoje. Um problema de quadril, problema de costela. Velho, esquece, não existe isso aí, velho. Tudo é possível, não existe. Isso aí é uma falácia que existe na face da Terra. Então tá, gente, eu acho que por hoje é isso. Obrigada a participação de vocês aí, foi o primeiro episódio de Conversa Fiada. Em breve novos episódios, esperamos vocês uns próximos também. Obrigada, Lincoln, também pela disponibilidade, pelas brincadeiras. Como que a galera faz para te encontrar nas redes? Só coloca lá no Instagram, @Lincoln, só isso. @Lincoln, daí tem 2 N's no final, é LNN, que seria o outro N de Nunes, né? Então é @Lincoln, só isso. Já vai achar, com LNN. Beleza, e obrigado, Edner. Nós teremos outros episódios juntos, não tenho dúvida. Valeu pela parceria, pelas brincadeiras também. E como é que a galera faz para te encontrar lá na redes? Obrigado, espero ter agregado. Para me encontrar no Instagram é Edner, né? EDINER.Silveira. É isso aí, então, gente. Eu queria agradecer também, que eu acabei esquecendo, né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar, ainda mais sabendo que teria um filósofo aí na mesa. Muito bom. Lembrando, então, que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer, no YouTube, Facebook e Instagram também. Um abraço. Tchau, tchau. Lá nas redes sociais e faz parte dessa que é a conversa fiada mais democrática do país. Um beijo!
Fechamos então sem brigas, sem muita